Continuando, gente, como eu já havia explicado para vocês, o programa que eu estou gravando, ele só grava um vídeo de até 15 minutos, certo? Então, eu abri aqui um outro vídeo, então esse vai ser a parte 2 da nossa primeira aula de geografia, certo? E eu vou continuar aqui de onde a gente parou, ok? Nós tínhamos parado aqui, na industrialização da região sudeste. Eu já havia explicado para vocês que ela foi o primeiro polo industrial dentro do território brasileiro, que ainda tem a sua grande importância hoje dentro do território brasileiro, mas que a indústria ela não é apenas específica dessa região, ela se espalha para as outras regiões, embora até hoje a que tem a maior importância é o polo industrial da região sudeste. Aqui nós temos o polo industrial da região Nordeste, certo? Vou abrir aqui para vocês visualizarem melhor. É uma região que passa por grandes problemas econômicos e sociais, onde só foi possível alcançar um nível de industrialização através dos subsídios, certo? Dos incentivos governamentais fornecidos pela Sudene. Dentro desses polos econômicos, dentro da região Nordeste, nós temos no Salvador a questão do recôncavo baiano, como eu já havia falado para vocês, pelo seu potencial energético, seja o petróleo, seja a energia hidrelétrica, certo? Nós temos também em Recife 3 distritos industriais, que é Jaboatão, Cabo e Paulista, e nós temos Fortaleza, certo? Que apresenta o menor parque industrial com características da indústria tradicional, produtos alimentícios, têxtil e de calçado. Porém, nós sabemos que hoje em dia Fortaleza ela não tem o seu polo industrial assim tão pequeno. É pequeno em relação à região sudeste, certo? Mas nós temos aqui uma grande indústria uma indústria diversificada, digamos assim. Lógico que é voltada bastante ainda para a questão dos produtos alimentícios e do têxtil, mas nós temos dentro, nas redondezas de Fortaleza, né, no Ceará, nós temos polos industriais, como o Polo Industrial de Maracanaú, nós temos as indústrias siderúrgicas e metalúrgicas na Calcaia, como a Aço Cearense, nós temos a atividade turística, que é onde nós arrecadamos muito dinheiro dentro do território cearense, certo? Então, a nossa indústria ela está em crescimento, mas que nós temos sim todos esses problemas ainda econômicos e sociais, como vocês sabem. Embora a região Nordeste tenha passado por um processo de industrialização mais recente e se comparada à do Sudeste e com a ajuda da Sudene, nós temos ainda o desenvolvimento no nosso setor de bens de consumo não duráveis, como os alimentícios, o calçadista, o têxtil, a construção civil, como a questão das metalúrgicas e siderúrgicas, que fornecem material para esse tipo de indústria, que eu já falei aqui, certo? Então, eles são setores simples, mas que têm a sua grande importância na cadeia produtiva da nossa região, certo? E agora nós vamos ver como isso funciona na região norte. A região norte, como eu já havia falado para vocês anteriormente, ela apresenta algumas características diferentes em relação ao seu povoamento, à sua industrialização, à sua infraestrutura, certo? A infraestrutura lá em algumas regiões ainda é bem precária. Nós temos uma rodovia que é a Transamazônica, que até hoje ela não foi concluída. Nós temos aí 40 anos que ela começou a ser construída e até o momento ainda não foi terminada. Isso facilitaria a questão do transporte, do deslocamento de pessoas e de mercadorias da região. A Transamazônica, ela liga a região norte, a região nordeste, certo? Nós temos ali um meio de transporte que é muito utilizado, que são as balsas pelos rios. Eles fornecem um deslocamento mais seguro para a região. E a indústria ali, ela é voltada
para a economia primária, certo? É onde nós temos o extrativismo, a atividade agropecuária, a atividade de indústria é bastante limitada devido a esses gargalos que nós já havíamos estudado antes, que são gargalos para a indústria de um país, de um território, de um município, de uma região, certo? Que são as dificuldades de se conseguir produzir e transportar essa mercadoria. Nós encontramos nessas regiões, especificamente na região norte. A região norte, ela ganha importância, certo, econômica, com a construção, ou na verdade com a criação da Zona Franca de Manaus, que era uma zona isenta de impostos, que ela começa a atrair indústrias de outras partes do país para esse território. Era um local onde as indústrias elas ganhavam uma parceria, ganhavam o terreno para colocar a sua indústria, eles tinham mão de obra barata, eles tinham redução dos impostos fiscais, isso tudo como incentivo do governo para atrair a indústria para essa região, para dar emprego para as pessoas que vivem nessa região e para crescer, movimentar a economia dessa região, já que cada trabalhador, quando recebe o seu salário, ele vai gastar dentro da região norte, certo? Essa Zona Franca, o nome já diz, é a Zona Franca de Manaus, ela está situada em Manaus e ela serve de fonte de emprego para a população local. População que gasta esse dinheiro no próprio local e cresce a economia, por isso que eles fazem tantos investimentos. E nós precisamos de um país desenvolvido industrialmente por completo, não apenas uma região mais beneficiada e outra não, porque assim, o nível da nossa economia brasileira, ela não cresce significativamente. Eu preciso ter o mais próximo possível de uma distribuição homogênea das indústrias no território, para poder conseguir ter uma boa economia no meu país. Outra região que ganha destaque é a região centro-oeste, com as mesmas dificuldades que eu falei para vocês, um pouco menos desenvolvidas, e que a indústria é voltada para a produção de bens de consumo, certo? Produtos alimentícios, nós temos a agricultura, a pecuária, a produção de grãos, inclusive na região norte, em Pará, nós temos as maiores produções de soja do país, soja que é praticamente vendida para outros países, vendida para os Estados Unidos, vendida para a China, vendido para outros países. E que nós temos essa produção agrária em grande quantidade no nosso território, primeiro porque nós somos um país que desde a origem produz tudo isso, e segundo porque nós temos um clima e uma vegetação, um clima e uma estação de chuva favorável para a produção desses alimentos, certo? E aqui nós temos a questão da descentralização industrial, que embora de início ela tenha se concentrado na região sudeste, que ela tenha se concentrado no litoral do território brasileiro, certo? Como todas as outras atividades de início, mas nós temos a distribuição espacial delas no território. Antes, de 4 indústrias brasileiras, 3 estavam situadas na região sudeste. Com os incentivos fiscais e governamentais, essas indústrias elas começam a se espalhar pelo território brasileiro, elas começam a levar suas filiais para o Nordeste, para o Centro-Oeste, para a região Norte, porque elas encontram vantagens, que são esses incentivos fiscais, elas encontram a mão de obra necessária para a sua produção, e assim elas conseguem caminhar e se desenvolver. Nós temos aqui o gráfico que traz essas informações, que durante o século XX, a cada 4 indústrias, 3 estavam na região sudeste. Hoje, embora ainda haja uma forte concentração dessas indústrias nessa região, mas elas se espalham por todo o território brasileiro, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. É uma aula simples, é uma aula que eu já falei muitas dessas coisas em sala de aula, quando nós estávamos estudando a logística do território brasileiro, a questão das dificuldades de se ter uma indústria em determinado território, a questão do que é que precisa para se ter uma indústria no território, como a questão dos transportes, da comunicação, da informática, da mão de obra e as dificuldades que algumas empresas encontram para se localizar em determinado território. Então, nós temos aí a nossa aula. Vocês podem voltar lá no primeiro vídeo, que tem a nossa agenda, tem a nossa atividade proposta. Essas informações de agenda, conteúdo e capítulo, elas também estarão presentes no portal Moderna, certo? As dúvidas, vocês podem retirar as dúvidas pelo fórum
que vai estar lá, certo? Vai estar aberto, mas é muito importante que vocês tentem se adequar a essa nova maneira de estudo. Tenham o material didático de vocês perto na hora de assistir essa videoaula. Vá conferindo o conteúdo, está tudo de acordo com o livro de vocês, certo? Arranjem um cantinho tranquilo da casa de vocês, tentem fazer as atividades naquele horário de aula, certo? Tirem, ou pelo menos tirem as dúvidas naquele horário de aula. Essa aula ela estará disponível para vocês. Vocês podem assistir mais de uma vez, se sentirem dificuldade. Vocês podem nos procurar para tirar as dúvidas, certo? Mas é importante que vocês não fiquem parados, certo? Nós teremos muita coisa acumulada se a gente cruzar os braços e ficar esperando. Então, nós temos que seguir desta maneira, mas nós temos que seguir. Então, a nossa primeira aula é isso. Se cuidem e façam as atividades da tia Ana.